Gostaria de encaminhar essa questão para o Jorge, sobre algo que aconteceu comigo há umas 2 semanas atrás. Eu acordei com uma paralisia do sono e havia um diálogo na minha cabeça e lembro de ter dito assim: não sei por quê, porque assim não atraio esses obsessores. Na minha cabeça, entendo que eu me referia à obsessão por afinidade. Depois disso, ouvi uma voz que disse na minha mente o seguinte: e que tipo de obsessor então você acha que iria atrair? E na minha mente eu entendia que era algo bem ruim, o que na ficção conhecemos por demônios. Após ouvir isso, eu senti um choque forte pelo meu corpo e ainda em paralisia, como se fosse aquela arma de choque elétrico. Eu sou muito medrosa. Desde toda a minha vida, sou exemplo de pessoa que tem medo excessivamente de tudo, mas lembro de ter ficado tranquila, com medo, mas confiante de que ficaria tudo bem. Eu repetia na minha cabeça que estava tudo bem, que meu mentor me ajudaria, que eu estava com Deus. E quando mencionei o nome Deus, o choque e o mal-estar intensificou mais ainda, ficando muito mais forte. Hoje, de contar, eu tenho arrepios e tremores. O que pode ser isso? O que eu deveria fazer, Jorge? A sua lucidez durante o fenômeno nos dá a convicção de que não foi um simples sonho, mas sim um fenômeno real, porque essa lucidez durante o que ocorre é o grande indicativo de que, de fato, isso que a gente tem a ideia de que tenha sido um sonho, no fundo, é uma vivência real. A paralisia do sonho, que seria aquele momento em que você quer acordar e não consegue, e algumas pessoas ficam apavoradas porque têm a sensação de que não vão acordar mais, isso é um bom sinal, você ter mantido a tranquilidade durante esse período. É um sinal de maturidade do processo do entendimento das coisas e da compreensão de que os espíritos estão por perto. Você contando, eu lembrei de um caso que existe no livro O Céu e o Inferno, que conta a história de um espírito, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele está fazendo a mensagem e ele está escrevendo, é uma psicografia. E na hora que ele vai escrever a palavra Deus, a mão dele não escreve. Ele fica segurando e ele não consegue escrever Deus. Para você ver como é que é uma palavra, só D-E-U-S, não tem nada de difícil de escrever, não é uma palavra difícil, mas ainda mais em francês, né, também é 4 letras, D. E aí, quando ele vai escrever, ele não consegue escrever, a mão dele fica ali e acaba que o lápis, se eu não me engano, até quebra quando ele está fazendo isso, ele não consegue. Então, é a força que essa palavra tem. E aí você veio lembrar essa palavra no sentido positivo, que quando você pronuncia a palavra, você como que se apropria do sentido que ela possui e se liberta do processo de perturbação. O que eu posso dizer para você é que pelos ingredientes que você coloca, é uma experiência real, é um fato que a gente deve considerar como sendo realmente ocorrido. Essas companhias espirituais, elas existem. A gente não pode considerar que porque elas aconteceram, nós estamos dentro de um processo de perturbação espiritual, que está havendo uma obsessão. Eu remeteria você para um caso apresentado no livro Devassando o Invisível, chamado O Beletrista, em que Ivone Pereira conta vários encontros que ela tem no mundo espiritual com um espírito que queria mandar um romance por ela, mas ele não tinha nada para dizer de útil. E ela acaba ficando com ele, sabe? Ele encontra com ela, uma conversa que não vai para lugar nenhum, até que o mentor diz a ela: você não está percebendo que ele está só enganando você, que você está perdendo seu tempo com ele, ele não vai produzir nada. Ele quer produzir um romance pelo romance, mas não por algum tipo de instrução especial para as pessoas. Não vale a pena. E aí ela então percebe. E isso não significa uma obsessão, significa um aprendizado. Então, para você fica o aprendizado de que o mundo espiritual existe, de que as conexões com os espíritos existem, que o poder da conexão com Deus é forte, que fora do corpo existe vida.
Agora, se esses fenômenos voltarem a se repetir, aí vale a pena uma preocupação no sentido de se perceber que o lar possa estar realmente envolvido com energias desnecessárias em termos espirituais. E aí vale a pena reforçar o evangelho no lar, reforçar as orações antes de dormir e aumentar ainda mais a certeza da proteção de Deus nas nossas vidas.